Oi pessoal, olha eu aqui de novo, vim conversar com vocês hoje. Professora Priscila, para quem não me conhece, sou professora, sou contadora, sou coach, palestrante. A gente nessa vida faz um pouquinho de cada coisa, né? E eu voltei aqui para falar com vocês. Olha só, é mês de imposto de renda, nós estamos uma loucura total. Faculdade, trabalhos, vários trabalhos acontecendo ao mesmo tempo. E eu parei aqui um minutinho para falar com vocês. Olha só, eu vim trazer um recadinho hoje para vocês. Hoje eu quero falar especialmente com os profissionais que estão fazendo imposto de renda, ou seja, aqueles que estão trabalhando com o imposto de renda e entregando imposto de renda de clientes. Eu quero dar uma dica para vocês. Olha só, hoje com tanta modernidade, a gente percebe que a facilidade com que as pessoas nos encontram e a facilidade com que nós recebemos informações hoje é imensa. Né? E diante dessas possibilidades várias de que nós recebemos documentações, algumas dificuldades surgem juntamente com essas facilidades. Hoje nós recebemos documentações de clientes, ou fisicamente, que ele nos entrega o pacotinho lá com os documentos dele de imposto de renda. E tem alguns clientes que entregam pessoalmente, tem clientes que mandam via correio, tem clientes que mandam via e-mail, tem clientes que mandam via WhatsApp. Você também já está recebendo documento via WhatsApp? Ixi, eu estou já por menos uns 2 anos recebendo declaração de imposto de renda via WhatsApp. Então, hoje com outros aplicativos, com tanta forma de receber documento, a gente se depara com um problema, né? Às vezes o cliente manda uma parte da documentação, esquece de uma parte de documentação, fala que vai mandar depois, e aí depois ele manda por e-mail, aí você não abre na hora, depois outro cliente manda, você se confunde, o documento vai para um lado, o documento vai para o outro, e você não sabe se recebeu ou se não recebeu. E aí fica gastando um tempo danado depois para tentar lembrar o que foi que aconteceu, se o cliente mandou e se o cliente não mandou aquele documento de fato, né? Então, o que eu quero trazer como dica pra gente hoje é justamente isso. E olha, eu trago como dica porque eu já sofri muito por causa disso. E a gente aprende a lição quando você perde documento, né? A gente aprende a criar um método quando você passa por algum problema que vá te auxiliar. Porque, gente, dá trabalho, dá muito trabalho. E nessa época, tudo que a gente não tem é tempo pra perder, né? Na verdade, a gente tem que encontrar meios de economizar o nosso tempo. Então, a dica que eu quero trazer para vocês é uma dica que pra mim funciona, tá? Então, fica de sugestão, se vocês entenderem que ela é válida, usem também de alguma forma ou criem métodos que facilitem para vocês. Eu recebo documentação de clientes de várias formas, das mesmas formas que eu citei no comecinho. Eu recebo documentação por e-mail, por WhatsApp, pessoalmente, vou buscar, o cliente vem trazer... manda por correio, às vezes algum outro aplicativo. Então, diversas formas. O que eu faço? Para cada ano de imposto de renda, eu tenho uma pastinha eletrônica que eu salvo no meu computador e ela fica também salva na nuvem, tá? Então, eu acesso de qualquer lugar. Essa pastinha, ela chama-se, por exemplo, Imposto de Renda 2017. Nessa pastinha, eu tenho subpastas. Para cada cliente que eu faço, entrego o imposto de renda, eu tenho subpastas. Dentro dessas subpastas, que eu abro já para o ano, o que eu faço? O cliente me mandou um documento eletrônico, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp. Assim que eu abro a mensagem do cliente, eu acesso esse documento e salvo na nuvem. Eu faço isso imediatamente assim que eu recebo e que eu abro esse e-mail do cliente. Eu não deixo para fazer isso depois. Porque, por exemplo, eu vejo o e-mail do cliente, eu vi que ele me mandou o e-mail, se eu abrir o e-mail é porque eu já vou salvar. Se eu não abrir o e-mail é porque eu ainda vou olhar para esse e-mail. Mas, se eu abrir o e-mail, eu já vou imediatamente salvar. Porque às vezes eu abro o e-mail e depois não salvo na hora, achei que eu salvei, então eu imediatamente faço isso. Se eu receber um WhatsApp, eu abro o WhatsApp pelo computador, baixo o documento do cliente e já salvo imediatamente nessa pastinha dele que fica na nuvem. Essa pastinha eu armazeno os documentos que eles me mandam via aplicativo ou via e-mail e salvo também depois a declaração que eu entrego. Então fica uma cópia, um backup da declaração lá e a cópia em PDF da declaração dele. Todo cliente meu tem uma pastinha dele na nuvem, tá? E para aqueles documentos que chegam fisicamente para mim, chega o pacotinho dos documentos, eu tenho 3 caixas.
que eu monto durante o período de declaração de imposto de renda, eu monto 3 caixas físicas, tá? Caixa de papelão mesmo. Dentro dessas 3 caixas, cada uma tem uma finalidade. Para cada cliente, eu tenho uma pasta. Sabe aquelas pastinhas que eu uso bastante, aquelas pastinhas que a gente chama de Romeu e Julieta, que ela tem aquele ganchinho no meio da pasta para colocar os papéis? Então, eu tenho saquinhos dentro dessas pastas para cada cliente meu tem uma pastinha daquela. Dentro dessa pastinha, eu sempre, a cada documentação que o cliente me manda, eu coloco a documentação física dele dentro dessa pastinha. Documentação chegou do cliente, eu já imediatamente arquivo dentro dessa pastinha e coloco na primeira caixa. Então, a primeira caixa são declarações para fazer, que eu já tenho a documentação. Para entregar, para preencher, que eu já tenho a documentação. Minha segunda caixa, ela fica com as declarações que eu já peguei, já providenciei, já fiz os lançamentos, mas ainda estão pendentes de alguma informação que o cliente tem que me passar. Então, vão para essa segunda caixa. Então, segunda caixa são declarações em andamento. E a terceira caixa, que é uma outra caixa física, eu entreguei a declaração, tá tudo bonitinha, validadinha, já avaliei fluxo de caixa, tudo bonitinho, entreguei, enviei, emiti protocolo, tá tudo direitinho, vai para essa terceira caixa. Então, as declarações não se misturam. Dessa terceira caixa, depois que eu acabei tudo, eu já faço o protocolo, devolvo os documentos e arquivo a pastinha do cliente nos meus arquivos. Então, fazendo dessa forma, eu consigo ter organizado. Então, cada declaração do meu cliente que eu pegar para entregar a documentação física, eu vou na pastinha dele na nuvem, resgato as informações que ele me mandou que estão lá, entrego a declaração. Se ficar pendência, ponho na caixa do meio. Se foi tudo concluído, ponho na terceira caixa. Ok? Eu fazendo dessa forma, para mim foi um método que funcionou e funciona muito bem, porque as pessoas procuram a gente em vários momentos e são muitas pessoas falando com a gente ao mesmo tempo, e a gente tem que criar uma metodologia que pra gente funcione. Pra mim isso funcionou. E se você achar que vai ser válido para você, adote um procedimento igual ou parecido com esse, tá bom? Essa era a dica que eu queria deixar para vocês. E eu quero aproveitar esse vídeo para falar o seguinte: não esqueçam, aliás, lembrem-se, né? Lembrem-se de que eu disponibilizei para vocês e vai estar aqui na descrição desse vídeo, em cima, embaixo, do lado do outro, no meio, enfim, vai estar na descrição desse vídeo um link para que vocês baixem um PDF, que é um e-book que eu montei para vocês. E esse e-book, ele tem um fluxograma de avaliação de retenção na fonte de nota fiscal. Então tem vários, na verdade são vários fluxogramas, e cada fluxograma para avaliar um tipo de tributo de retenção na fonte. Então, baixem o PDF e deem uma olhadinha, porque eu sei que retenção na fonte, para nós profissionais que trabalhamos com isso, é algo que a gente gasta muito tempo avaliando. Então, deem uma olhadinha, baixem esse e-book, deem uma olhadinha nesse fluxograma, que eu acho que vai contribuir um pouquinho com vocês. E só um detalhe, clique no link, entra lá, coloca o seu e-mail para poder baixar o e-book. Ele é gratuito, você não precisa fazer mais nada, é só colocar seu e-mail lá para poder ter acesso a esse e-book, tá bom? Então faça isso, aproveite, se ele for válido, compartilhe com outras pessoas, mande vídeo para outras pessoas se vocês acharem que foi útil, inscreva-se no canal e aproveita, tá bom? Pessoal, beijo, obrigada, até mais, brevemente estou aqui de novo conversando com vocês, ok? Bye, bye!